A história ancestral, tão antiga que para muitos perdeu a borda cortante da realidade e se tornou apenas um conto infantil. O menino pastor, a pedrinha lisa, o gigante que tombou. Nós aprendemos isso como uma metáfora de superação. Mas o que aconteceu no Vale de Elá por volta de 1000 a.C. não foi uma fábula. Foi um massacre contido por um milagre. A Bíblia é cirúrgica na geografia. Ela diz que os filisteus acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Se você for a Israel hoje, pode pisar exatamente nesse lugar. É um corredor estratégico. Quem controla esse vale, controla o acesso às montanhas de Judá. A guerra não era por honra, era por território e sobrevivência. E no meio do vale havia um problema de quase 3 metros de altura, Golias de Gate. Durante séculos, céticos e acadêmicos riram dessa descrição. Diziam que gigantes eram invenções mitológicas, que a armadura de escamas descrita em Samuel era anacrônica e que a cidade de Gate era uma lenda. Eles estavam equivocados. As pás dos arqueólogos tocaram a verdade. Recentemente, escavações em Tel Es-Safi revelaram ruínas que silenciaram os críticos. Encontraram muralhas colossais, inscrições com nomes familiares e uma cultura de guerra que aterrorizava o mundo antigo sombrio. Hoje, o remanescente vai investigar a ciência por trás de Davi e Golias. Esqueça o conto de fadas. Bem-vindo à verdadeira Idade do Ferro. Para entender o medo de Israel, você precisa entender quem era o inimigo. A Bíblia e a arqueologia concordam. Os filisteus não eram locais, eles eram os povos do mar, invasores vindos do Egeu, provavelmente Creta, o Caftor, bíblico. Eles eram primos distantes dos gregos micênicos, e eles trouxeram algo que mudou o jogo: a tecnologia da fundição. 1 Samuel 13:19 nos dá um detalhe inquietante. Não se achava ferreiro em toda a terra de Israel. Os filisteus tinham o monopólio da tecnologia militar. Imagine um exército com armas de fogo lutando contra um com armas de pau e pedra. Essa era a diferença entre o ferro filisteu e o bronze israelita. É por isso que o exército de Saul tremia. Golias não era apenas grande, ele era um tanque de guerra blindado. Sua armadura pesava 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilogramas. A ponta de sua lança pesava 7 quilogramas. Ele era a personificação da superioridade tecnológica. O desafio dele: escolhei um homem e desça a mim. Era um costume grego de duelo singular. Ele estava convidando Israel para um jogo que eles não sabiam jogar. Mas Golias existiu? Ou era um mito nacionalista? A resposta está nas ruínas de Tel Es-Safi, identificada positivamente como a Gate Bíblica. O professor Aaron Meir liderou as escavações lá por décadas, e o que ele encontrou mudou a visão acadêmica sobre o texto bíblico. Em 2015, a equipe descobriu os portões da cidade. Eram estruturas monumentais. As muralhas eram feitas de pedras maciças, muito maiores do que qualquer coisa construída em Jerusalém naquela época. A arqueologia confirmou: Gate era a maior cidade da região no século X a.C. A arquitetura reflete seus habitantes. Quem constrói portões gigantescos espera que coisas gigantescas passem por eles. A Bíblia diz que em Gate viviam os descendentes de Anak, os gigantes. As pedras de Tel Es-Safi confirmam que aquela era uma capital de titãs. O medo de Israel tinha fundamento arquitetônico, e então a descoberta mais famosa: um pequeno pedaço de cerâmica, um ostracon, encontrado na camada de destruição da cidade. Nele, 2 nomes escritos em proto-cananeu: Alvat e Blt. Linguistas confirmam que esses nomes são etimologicamente parentes do nome indo-europeu Goliath. Isso prova que Golias escreveu seu nome? Não. Mas prova algo vital. Nomes como Golias eram usados naquela cidade, naquela época. O autor de Samuel não inventou um nome babilônico séculos depois. Ele registrou corretamente o nome de um campeão filisteu real da Idade do Ferro. Voltamos ao campo de batalha. Davi recusa a armadura do rei Saul. Por quê? Não foi apenas fé, foi tática.
Colocar uma armadura pesada em um pastor ágil seria suicídio. Davi escolheu a velocidade. Ele foi ao ribeiro e pegou 5 pedras lisas. Por que lisas? Para a aerodinâmica. Uma pedra irregular desvia no ar. Uma pedra lisa voa reto. Muitos pensam na funda como um brinquedo de criança. Erro fatal. A funda era a Magnum 44 da antiguidade. Exércitos romanos e gregos tinham batalhões inteiros de fundeiros. Um atirador experiente conseguia lançar um projétil a mais de 35 metros por segundo, mais de 120 quilômetros por hora. A energia cinética de uma pedra densa atingindo um alvo a essa velocidade é devastadora. Testes de balística mostram que o impacto é suficiente para fraturar o osso frontal e causar concussão cerebral imediata. Golias estava protegido por bronze no corpo, mas cometeu o erro da arrogância. Levantou a viseira ou deixou a testa exposta para ver melhor o cachorrinho que vinha contra ele. Davi correu para a linha de batalha. Ele não esperou. Girou, soltou. A pedra afundou na testa do gigante. O texto diz que ele caiu com o rosto em terra. A neurologia explica. Um trauma frontal massivo desliga o córtex motor. O gigante caiu como uma árvore cortada. Mas Davi sabia que um gigante atordoado pode acordar. Ele pegou a espada do próprio Golias e completou o serviço. A imagem da cabeça do gigante nas mãos do pastor não foi apenas uma vitória militar. Foi o fim da era do medo para Israel. Os filisteus fugiram. E o que aconteceu com a cidade de Gat? A Bíblia diz que ela perdeu sua relevância. A arqueologia confirma. Em Tel es-Safi, encontraram uma camada massiva de destruição, datada de cerca de 830 a.C. A cidade foi sitiada e destruída por Hazael, rei de Arã, exatamente como descrito em 2 Reis 12. As pedras queimadas ainda estão lá, testemunhando que os gigantes caíram para nunca mais levantar. A história de Davi e Golias não é um mito. É um registro de como a fé, aliada à precisão e à coragem, pode derrubar a superioridade tecnológica. As muralhas de Gate foram encontradas, o nome de Golias foi desenterrado e a física confirma o feito. O mundo diz que a Bíblia é lenda. Nós mostramos as pedras que provam a história. Se você quer continuar essa investigação conosco, inscreva-se agora. Ative o sino. Existem muitos outros mistérios enterrados esperando por nós. Até a próxima.